Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Antes, me perdoe de começarmos, Introdução à Filosofia da Religião. O professor Marconi, durante suas aulas, está falando de forma condensada, ele está falando de mito, fé, razão, arte, cultura, enfim. Nós estamos falando separadinho, falamos de Introdução à Filosofia da Ciência. Falamos um pouco lá do Karl Popper, do David Hume. E agora, coisa que o professor Marconi não citou nesse primeiro momento, e agora vamos falar um pouquinho da introdução da filosofia da religião. Para dar sequência, depois tem a introdução da filosofia da arte, e assim por diante. Estamos terminando o segundo bimestre. Peço a vocês que entreguem os trabalhos, porque não existe dar recuperação se a pessoa não tem nota nenhuma. Esta semana, na quinta-feira, eu não mandarei roteiro para ninguém. Então vocês vão ter uma semana para pôr as coisas em ordem. Entretanto, semana que vem, é possível que vocês vão ter introdução à filosofia da religião e mais uma aula para colocar, para fazer as tarefas. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrem-se que essa semana é filosofia, semana que vem é sociologia e assim a gente vai seguindo. Vamos começar ainda o terceiro bimestre de forma remota, mas por favor, dentro do possível, e eu sei que é difícil, eu tirei foto da introdução da filosofia da religião nos slides e mandei para vocês. Procurem, na medida do possível, ler aquilo, já que vocês não querem, já que muitos de vocês não conseguem assistir o vídeo. Comecem a ler aqueles slides para que vocês não fiquem perdidos naquilo. Mandei para o segundo ano também sobre isso, mandei para o terceiro e agora estou mandando para vocês. Vou tentar fazer isso toda semana, sociologia e filosofia. Talvez não vá dar tempo, talvez não dê certo, mas sempre tentando mandar primeiro os slides do que seria a aula e depois dando a aula aqui. Muito bem, vamos lá. Introdução à filosofia da religião. Eu acho que a aula do segundo bimestre é a introdução à filosofia da ciência, que vai falar lá sobre os três grandes pensadores. E é possível que eles sejam pedidos, hora ou outra, em alguns desses roteiros. Mas vamos ao que interessa. Professor, por que introdução à filosofia da religião? A filosofia da religião ela existe exatamente e justamente para que, desde todo o tempo, desde o surgimento dos filósofos lá na Grécia Antiga, os que nós temos conhecimentos clássicos, haviam filósofos que queriam explicar de alguma forma a existência de algo superior. Já falei disso aqui. Aristóteles, Platão e Plotino.
Nesta aula eu vou citar mais, ó, Aristóteles, Platão, não vou citar Plotino, vou citar Spinoza e vou citar também, deixa eu olhar aqui, Dionísio e Agostinho. Aristóteles, Platão, Spinoza com S, Dionísio e Agostinho. Muito bem. O Platão, nós já vimos, é o demiurgo, é aquela pessoa, é aquele ser que põe o mundo inteligível no mundo sensível. Vai estar ainda um pouquinho mais aprofundado no slide. O Aristóteles é a teoria do motor imóvel. O respirar de Deus faz o mundo se mover. E para o ser humano sentir isso, ele precisa daquela sequência. Ato, potência, ato, potência. Para que você mostre a sua potência, você precisa sofrer com algum tipo de ato. O Spinoza vai falar que Deus ele é visto não só nas coisas boas, mas também em tudo aquilo que não é bom, que não é Deus. Tudo que não é bom não é Deus. Então ele explica Deus como nós já temos a presença de Deus em todo momento. O que não é a presença de Deus é o mal. Então aí ele até explica o bem e o mal. Depois disso, vamos também ter Santo Agostinho. Nós já estudamos Santo Agostinho, né? Nós já vimos Santo Agostinho. Quando a gente estudou lá as teorias filosóficas da Idade Média. A gente viu Agostinho e São Tomás de Aquino, escolástica e patrística. O Agostinho ele vai dizer que a existência de Deus é tão fácil de ser notada que é fácil explicar, que ele explica isso racionalmente. A partir do momento que você está aqui, que você pensa, que você age de forma racional, isso prova a presença de Deus. E, por fim, mas não menos importante, a gente vai ver Dionísio. Não é o Dionísio Deus, que tem Dionísio e Apolo, que nós vamos ver isso lá na introdução à filosofia da arte. Esta parte, este Dionísio, é um pensador romano, da Roma clássica, que ele vai explicar Deus, também mostrando por sequências de boas ações que a existência de Deus está presente, mesmo que muitas vezes nós não a percebamos. Isso não está escrito nos slides. Nos slides, no fato do Dionísio, está um pouquinho mais resumido. Tudo bem? E o Dionísio parece muito com a explicação de Spinoza. Mas vamos lá. Introdução à filosofia da religião. Qual o motivo da filosofia em estudar a religião? Simples. A filosofia de forma, não esqueçam disso jamais, eu vou falar isso quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou falar isso ano que vem, eu vou falar isso no próximo ano, eu vou falar isso quando tiver caduco, e se eu não falar, se vocês me ajudem a falar. A filosofia pretende explicar tudo de forma crítica, racional e reflexiva. Em todos os momentos, a filosofia ela não vai aceitar nada como verdade absoluta. Então, ela tenta explicar a verdade absoluta da religião de forma crítica, reflexiva.
usando da razão. Pensamento racional, crítico e reflexivo. Ou, como o professor do Centro de Mídias falou, o professor Marconi, de forma rigorosa, radical e sistemática. Não precisa ser desta mesma ordem. A ordem está lá, radical, rigorosa e sistemática. Racional, crítico, reflexivo. Por favor, por favor. A gente estuda, a gente tem a introdução da filosofia, da religião, única e exclusivamente para tentar explicar a fé, para tentar explicar esta verdade absoluta de forma racional, de forma onde tudo possa ser comprovado pela ciência, de forma metódica, com métodos, sem que haja uma palavra entre os filósofos, e isso nós temos que entender. Os filósofos não falam de milagres. A igreja fala de milagres. Nós vamos estudar isso de novo no terceiro ano do ensino médio. A religião, falei igreja, mas eu quis dizer religião. A religião, principalmente as religiões ocidentais, elas colocam esse ente superior como verdade absoluta. E verdade absoluta você não explica. Verdade absoluta você não discute. Você crê ou não crê. Você acredita naquilo, que tudo que acontece na sua vida é por conta dessa verdade absoluta, que nas igrejas ocidentais cristãs ou não cristãs são chamadas de Deus, com nomes às vezes diferentes: Deus, Adonai, Jeová. E a filosofia vem de encontro, não vem ao encontro. Elas não vão se abraçar, elas vão se chocar. A filosofia faz assim, não é bem assim, de forma dialógica. Ou seja, ela recebe conhecimento e ela traz conhecimento. Diálogo é isso, é a ida e a volta de conhecimentos. Esta ida e volta de conhecimentos dão origem a um novo conhecimento. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Então, existem filósofos teístas, filósofos que acreditam e explicam Deus. Existem. Que nós estudamos antes. Platão, Plotino, Aristóteles. O que vocês vão estudar, e eu citei agora: Aristóteles, Spinoza, Platão, que vão dar explicações racionais sobre algo que é metafísico, que está além da física. Tanto Aristóteles, como Platão, como Dionísio, como Spinoza, eles vão explicar Deus pelo que acontece com a gente. E não pelo que a gente vê. E não pelo que é palpável. Eu escrevi aqui o nome deles: Platão, Dionísio, Aristóteles, Spinoza e Agostinho.
Deles você não pode esquecer. Por quê? Porque de todos esses que eu falei, o único que eu não vou falar agora, que eu não falei agora, e eu falei antes, é o Plotino, o Deus da luz. Quanto mais perto da luz você está, mais você está perto de Deus. Agostinho fala que a razão é uma prova de que Deus existe, porque a razão e o raciocínio humano só existe porque Deus existe. Porque é Deus que nos dá, é o ser perfeito. Vocês já devem ter visto isso nos dogmas que vocês frequentam, nas igrejas que vocês frequentam, o que? Deus é onisciente, onipotente e onipresente. É o que tudo sabe, o que tudo vê, o que tudo faz. Onipotente, onisciente, onipresente. Vocês já devem ter visto isso. Só que esses teóricos, vou falar deles de novo, porque de fato eles não são tão fáceis, mas talvez no roteiro da semana que vem eu vá pedi-los. Então, por isso, estudem esses slides. Tanto Aristóteles, como Spinoza, como Platão, eles, como Dionísio, eles tentam explicar a existência de Deus de uma forma racional. Professor, você esqueceu do Agostinho. Agostinho, obrigado. Agostinho, Spinoza, Platão, Aristóteles e Dionísio, Roma, Grécia e Idade Média tentam explicar Deus de forma racional. Eles tentam explicar a verdade absoluta de forma racional. Consegue? Verdade absoluta. Você acredita nela ou não? E a filosofia? A filosofia tenta explicar tudo através da experiência, através do empirismo. Através do materialismo, através de tudo aquilo que possa sofrer algum tipo de questionamento, ele traga uma nova resposta. Lembra do Karl Popper? Lembra do David Hume? Então, a introdução da filosofia da religião, ela vem para nos mostrar o quê? Duas verdades, duas teorias que mostram acontecimentos, atitudes e a realidade que nos cerca de forma diferente. A religião, ela prega a resiliência sempre. Você não se pode deixar afetar por aquilo que vem de fora, por aquilo que é externo a você. Você acredita em Deus? Porque Ele existe. Lembra da verdade absoluta. Você acredita nele? Então você não se pode deixar abater por tentações. Tudo
que não é vinculado a Deus é mal. Isso é uma verdade absoluta. E isso é explicado novamente por Dionísio, por Spinoza, por Agostinho, por Aristóteles e Platão. Por Dionísio, na Roma Antiga. Por Spinoza, em alguns textos, fala do período moderno. Por Platão e Aristóteles, no período clássico grego, na Grécia Antiga. E por Agostinho, durante a Idade Média. Mas o senhor podia falar também de São Tomás de Aquino, poderia. Mas tá bom já, né? Já tô exagerando para mim e para vocês. Então, tudo que é teísta tenta explicar de forma racional a existência de Deus. Teoria do motor imóvel, Plotino, Uno, tudo que não for ligado a Deus é mal. Tudo que for ligado a Deus e que se mostra bem na natureza, que se mostra supremo, é o bem, é onisciente, é onipresente, é onipotente. E daí vem os filósofos e falam, não, calma lá, eu aceito, é verdade absoluta. Só que algumas explicações que a gente se contenta, que vocês, não a gente, vocês se contentam com, se Deus quiser, Deus acha melhor assim. Quem é você para questionar Deus? Nós não vamos questionar Deus. Nós, eu estou dizendo dos filósofos. Nós vamos explicar de forma racional. Nós vamos explicar através de experiências científicas. E nós vamos mostrar que a verdade, ela surge do raciocínio crítico e reflexivo. Radical, rigoroso, sistemático. Enquanto aqui nós vamos mostrar que tudo isso só acontece porque Deus quer que aconteça. Ah, mas eu não acredito nisso. Deus é uma verdade absoluta. Você crê ou não crê. E a explicação sobre Deus existe racionalmente de acordo com vários teóricos, de acordo com vários filósofos. Só que daí vai surgir, entre as diversas escolas que vão ser estudadas, o dogmatismo. Lembra do Immanuel Kant? Que o Kant passou pelo dogmatismo, acredita em tudo, sem que precise se comprovar. Esse vai cair no Epicuro. Esse vai cair no estoicismo, porque Epicuro é contra o pensamento estoico do Zenão, que o Zenão fala de Deus, que é isso, ser resiliente. Porque seu destino já está traçado e você tem que seguir um caminho e não se deixar abater por aquilo que vem de fora. O pensamento teísta, o pensamento dogmático. O Epicuro é racional. O Epicuro vai falar de prazer. O Epicuro vai falar que todo prazer traz sofrimento, todo sofrimento traz prazer. Mas que isso tem que ser controlado de forma racional. Que só a racionalidade, só o pensamento crítico e reflexivo pode se equilibrar entre o excesso de prazer que vai causar excesso de sofrimento. Então a introdução, que é rasinha essa aula, é uma aulinha mesmo de memorização de alguns teóricos, ela serve para quê? Para te dar embasamento, para na hora que você chegar no segundo e no terceiro você fala, pô,
Esse cara aí pensa de forma dogmática. Esse cara aí é teísta. Ele tenta comprovar a existência de algo que está além das possibilidades e das vontades dele. E vai ter o outro que vai falar, não, nós somos racionais, críticos e reflexivos, e nós vamos explicar isso através de experiências, através de experimentos. E daí, isso eu vou só citar, mas não é o caso. Daí vai chegar um cara que é mais danado ainda, que ele vai falar, ó, tudo que está além da física vai ser chamado de metafísica. E a metafísica tem que ser estudada de forma racional, crítica e reflexiva, mas tem coisa que ela não vai alcançar. E daí cria-se a verdade absoluta. Esse cara é o Aristóteles. Tudo bem? Então, introdução à filosofia da religião. Tanto filosofia como religião tentam explicar as coisas de forma a convencer quem o segue, só que um de forma absoluta, de algo que sempre existiu, e outro de forma racional, de forma que afirma que somente através da experiência, somente através dos experimentos, somente através da pesquisa, nós poderemos chegar à verdade. Aqui tem uma verdade absoluta. Então, se a gente for discutir verdade absoluta com as pesquisas para chegar à verdade, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas tanto religião da verdade absoluta quanto a filosofia da verdade crítica, racional e reflexiva, elas tentam de formas muitas vezes antagônicas, mas de formas muito entendíveis, explicar o mesmo fato, cada uma por seu caminho. Tudo bem? Religião, verdade absoluta, filosofia, verdade racional, crítica e reflexiva. Religião, fé. Filosofia, razão. Tem uma explicação que mostra a fé? Tem. Tem uma explicação através da forma racional? Tem. As duas podem andar lado a lado? Pode. Mas elas não vão se encontrar sempre, porque sempre vai haver questionamentos, sempre vai haver diálogos. E nesses diálogos, cada teórico, cada teólogo, cada filósofo vai defender a mesma verdade de uma forma diferente. Então, a introdução da filosofia da religião, ela vem única e exclusivamente para nos preparar em entender que verdades absolutas em nosso cotidiano existem e que a gente pode aceitá-las ou não, mas que nós, como seres racionais, críticos e reflexivos, devemos sempre buscar verdade de forma mais aprofundada, sem nos deixar levar pelo senso comum. Tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês assistam essa aula e vejam aqueles slides. Tudo bem? Tchau, tchau. Grande abraço.